Amigo-lhes, apresento-lhes a série A Verdade que não fala, grita em silêncio. E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saiba que é um prazer enorme vir aqui trocar essa ideia com vocês. E pessoal, hoje eu não vou falar de operadoras, plataformas de aplicativos. Hoje eu vou falar de você, ser humano. João, Selma, Cláudio, Beatriz, Antônio, Bianca, sabe? Pessoas como eu, o Ricardo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Agora de manhã, eu estava na casa da minha namorada e a gente estava conversando, tomando café e ela comentou, nós temos lá perto da casa dela, duas pessoas que iniciaram um pequeno comércio, pequeno mesmo, assim na garagem de casa, o outro numa portinha, há alguns meses. Um deles vende coxinha e bolinho, né? Bolinho assim, a 99 centavos, ele ainda põe lá bem grande lá, coxinha, quibe, tudo mini, 99 centavos. E tem outro, 2 quadras após, que vende no preço normal, 10 reais, tá? Só que é uma coxinha maior, é um quibe maior, tudo mais. Aí ela estava falando para mim que ontem ela viu esse que vende a coxinha no preço de 10 reais, estava chegando com um carro, um Onix, não é esse Onix novo, é aquele, sei lá, talvez um 2000, mas antes o cara tinha um uninho velho. Aí o que ela entende? Que o cara tá progredindo, tá evoluindo. Eu falei, mas é exatamente isso mesmo. E esse outro que está aqui perto de você continua a pé. Por quê? Porque é exatamente isso, gente. Você não pode normalizar a escassez. Desculpa se eu estou parecendo com esses gurus que tem aí na internet, no YouTube, no Instagram, para todo lado aí, que fala de escassez e fartura. Eu só estou querendo colocar para você uma coisa que é da vida. Quando você persegue objetivos maiores, você vai mais longe. Quando você persegue objetivos menores, ou você nem persegue, isso aqui do jeito que está para mim, tá bom. Você vai ficar ali. É aquele sujeito que você chega hoje lá numa loja e ele te atende muito bem. Oi, dona Mariana, ou seu Cláudio, tudo bem? Como é que tá aí? E você conversa com ele, ele te dá atendimento, te faz tudo. Quando é dali uns 6, 8 meses você volta, você já não vê mais ele ali no salão. Por quê? Porque ele está lá no caixa que ele já virou encarregado. Quando você volta dali um ano, ele já não está mais ali, ele está numa mesinha lá longe, porque ele agora é gerente. Ou seja, ele almejava coisa boa para ele. Ele queria evoluir, ele queria aprender, ele te atendia bem. Quando ele passou para encarregado, ele passou a cuidar de tudo melhor ainda. Ele dava atenção para os caras que eram vendedores, ele dava atenção para o cliente. E quando ele foi para gerente, ele continuava dando atenção para todo mundo. Ele cuidava do encarregado, ele cuidava do vendedor, ele cuidava do cliente. Ou seja, você vem hoje, você vê a pessoa naquele patamar e daqui a um tempo ela está no patamar mais elevado. No entanto, aquele outro, tá bom, 2 pau de salário, tá legal, cara, eu consigo viver, tô levando aí. Você volta dali esses 2 anos e ela tá ali no mesmo lugar, aí digamos que o salário já tenha sido reajustado, ela tá ali no mesmo lugarzinho ganhando 2.300 agora. Vocês entenderam? Agora, vamos transferir isso para o nosso universo. Quando você aceita fazer viagens de 1,10, de 1,07, 1,17, 1,23, 1,00, 1,38, o que acontece? Você vai continuar sempre aqui. Você não vai dar um up para poder um dia começar um negócio fora desse ambiente. Você não vai dar um up para um dia sair fora daqui e, sei lá, até voltar para o CLT, se for o caso, ou você fazer alguma outra coisa que te alavanque, que te dê uma suspendida no teu nível, que é isso daqui. Porque mesmo essa turma que está ganhando um pouquinho melhor aí, sabe que isso aqui não é. Porque eu vejo aqui inúmeros e inúmeros. Agora mesmo de manhã, já até reservei o vídeo aqui, vou gravar um vídeo, talvez daqui solte lá para quarta-feira, de um cara colocando, eu era CLT, 1.620. Todos os caras que querem te influenciar, eles colocam CLT, sempre o salário mínimo. Porra, cara. Um carro é uma coisa que dá gasto. Coloca aí na tua cabeça a ideia que eu vou te dar agora.
Uma pessoa que ganha salário mínimo hoje, ela não pode ter carro, ela não consegue ter carro, porra. Sabe quanto custa uma bomba de combustível elétrica? Dependendo do carro, de 600 a 1.800 reais, cara. Isso os carros que a gente usa. Tem muito mais caro, mas é carro que a maioria dos caras que são motoristas de aplicativo não conseguem ter. Então, uma pessoa que ganha salário mínimo não vai poder ter um carro. Depois ela não vai poder ter um carro a ponto de vir trabalhar com o aplicativo. Pode ser que ela consiga ter uma Brasília 77. Mas dá para colocar uma Brasília 77 no aplicativo? Então, é isso que eu quero que você abra a tua mente, irmãozinho. Aliás, eu peço que você abra a tua mente, irmãozinho e irmãzinha. Esses babacas, esses escrotos que ficam comparando CLT, usando o salário mínimo com isso aqui, é claro que isso aqui vai ganhar, porque a remuneração aqui é para uma ferramenta cara. Uma ferramenta que para movimentar 10 quilômetros, ela gasta R$6 de combustível. Digamos que você esteja usando gasolina e uns R$4,50 se você estiver usando álcool. Então, ela tem que ser menor remunerada. Então, sempre o aplicativo vai ganhar dos exemplos que ele usa com o CLT, que é o salário mínimo. Eles estão passando atestado de otário, de mané para você, mano, e tu tá assinando aí, velho. Desculpa se eu tô meio nervoso, mas eu tenho que te dar o sacode. Acorda, rapaz, acorda pra realidade, porra! É isso. A minha indignação aqui não é com você. É com a tua mente que aceita esse discursinho tosco, idiota, imbecil desses influencers montados. Todos eles são montados pela Uber, que nem tem um que eu coloquei aqui, cara. O mês que ele menos fez foi de 14.900, teve mês dele chegar a fazer 22 mil reais. Não existe isso. Não existe! Como é que vai fazer um valor desse aqui fazendo as corridas que a gente faz? Mas eles vendem a ideia. Inclusive mostra lá na tela. Porque no começo eu cobrava, porque eles só falavam que fez aquilo. Eu falei, não, eu quero abrir a tela. Aí o que acontece? Como eles são montados pela Uber, a Uber monta um perfilzinho lá para ele e enche de corrida de 47, 48. Eu pergunto para você, motorista. Você faz ou conhece alguém que faz 16 corridas no dia, todas acima de R$38, 47, 64, 52. Você conhece alguém que faz isso? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu conheço um bando de gente aqui que faz corrida de R$7,80, R$8,99, R$17, R$24. Então, cara, isto é a mais pura mentira. O que eu quero colocar para você é isso, que você tem que pensar em ganhar bem. Você não pode aceitar corrida de 1,07, 1,17, quando você, inclusive, se você for fazer os cálculos aí, com certeza o teu quilômetro rodado aí do teu carro, não o quilômetro rodado do aplicativo, teu custo por quilômetro do teu carro, está acima de R$1, R$1,09. O do meu carro aqui está R$1,09. E isso porque eu não estou pagando ele, eu não estou pagando prestação, porque eu fiz lá rapidamente, nesse vídeo que eu estou colocando aí na tela para você, ó, eu fiz o custo, e na hora que eu coloquei uma prestação lá de R$1.800, pumba, deu um tremendo de um up no custo por quilômetro, ou seja, corridas naquele valor, o cara não podia aceitar, porque ele estaria pagando para trabalhar, pô. E agora, eu vou falar uma coisa para vocês, que vai cair o toba da busanfa. Nos anos 90, logo que eu tinha sido promovido para gerente, eu era da área de manutenção, como eu já falei em alguns vídeos aqui, e eu comecei a contatar muito o Sindirepa, que é o sindicato das empresas de reparação, as oficinas mecânicas, tá? E estava já pintando no Brasil uma certificação ACE, que eu estou colocando aí em cima na tela para vocês, que quem é mecânico das antigas lembra. E era uma certificação para trazer mais seriedade, porque naquele tempo, logo que começou a injeção eletrônica, inclusive, estava aparecendo um bocado de mecânico ruim, mata-cobra, que destruía com o carro do cliente. Então, o que foi feito? Foi dado um passo para fazer com que a profissão se tornasse séria. Porque antigamente os caras diziam assim, eu não estudei, você é mecânico. E a mecânica estava começando a mexer muito com metrologia, porque os motores estavam se sofisticando. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei lá nos anos 70, você tinha as peças com 5% de tolerância. Quando eu aposentei, em 2014, as peças tinham 0,025 de tolerância, ou seja, a margem para erro encurtou, espremeu, comprimiu. E não dá mais para você ter profissional marcar bunda trabalhando
com o setor. Então, vamos lá. Quando eu comecei a participar lá do Sindirepa, participei de palestra, participei de briefing, né? E num desses briefing, o técnico que nos deu a explanação, ele falou um negócio que até então eu nunca tinha percebido. Ele falou assim: não é o preço o determinante da escolha da tua oficina pelo cliente. Como não? Eu queria pagar menos, porra. Todo mundo queria pagar menos. Não. Ele falou o seguinte: existem pessoas que estão dispostas a pagar mais para ter mais. E é isso aí, minha irmãzinha, é isso aí, meu irmãozinho, que eu quero que você entenda. Você tem que estar com a tua mente aberta para o bom, para o que é maravilhoso, para o que é significante, porque é extraordinário. Porque é só assim que você vai tirar esse sentimento de escassez, essa porra que te faz aceitar corrida de R$1,07 o km rodado, corrida de 1,19, corrida de 1,43, 1,57. Você entendeu? É na hora que a sua mente amplia, a tua visão expande, ou o contrário, a mente expande e a visão amplia, para aquilo que é bom, para aquilo que vai te trazer coisas boas, que você consegue evoluir, que você consegue ir para frente, que consegue você subir um patamar, ou um degrau, como você queira. Porque enquanto você está preocupado em pagar menos, tudo na tua vida gira em torno desse conceito, gira em torno desse valor. Você entendeu? Eu estou colocando aí na tela para vocês aí em cima. Vejam isso. Isso daí, aqui em Sorocaba, é o pastel da sogra. Ele é caro. Tem pastel de R$29, tem pastel de R$25, mas também o pastel é nota 10. Eu fui nele, fui no Dr. Pastel, fui nos outros aqui, não vou citar nomes porque eu achei eles ruins, né? Então não vou colocar nomes aqui. Mas o pastel da sogra é nota 10, é o Top of Art Performance. E os pastéis são caros. Você vai lá, eles abrem cerca de 5 horas da tarde e fecham meia-noite. Você chega lá, é assim, é fila de espera para entrar, o delivery bombando, um monte de motoqueiro na porta e cobra caro. Ou seja, tem sim pessoas dispostas a pagar mais para terem mais. O pastel dos caras é simplesmente espetacular. Não estou fazendo merchan não, mas é que eu experimentei, eu fui lá 3 vezes. Fui a primeira vez numa brincadeira com o pessoal que a gente saiu, eu e a minha namorada saímos. Nós fomos para lá, achei maravilhoso. Voltei uma outra noite lá com ela, achamos maravilhoso. Depois voltei mais uma outra noite para... Porque eu já tinha frequentado várias pastelarias aqui, que também prometem o serviço premium. Mas o pastel da sogra é foda. Desculpa a expressão, tá, gente? Então, o que eu quero colocar para vocês? Vocês têm que movimentar a mente de vocês, a visão de vocês, e vocês têm que expandir a consciência de vocês para vocês quererem o melhor. Porque é só quando vocês quiserem o melhor que vocês vão parar de aceitar o pior. Porque não coaduna uma coisa, eu quero o melhor, mas eu aceito o pior. Isso não funciona. Hoje você quer o pior, ou o razoável, ou o menos mais. Por quê? Porque a tua mente está voltada para a escassez. Isso pode ser papo de guru de internet, pode ser pensar o que é. Mas se você pensar, se você analisar, se você ampliar a tua visão, você vai ver que eu tô certo. Então, não se preocupe, você, com o negócio de as pessoas querem pagar menos. Porque o que a Uber sempre fala quando a gente fala que tem que subir? Ah, vai subir para o passageiro e o passageiro não vai pegar o serviço. Se fosse assim, meu bem, quando tem dinâmico, era 0 de carro circulando. Vocês entenderam? Sentiram a pegada? O discurso é para trazer você para a escassez, para trazer o mercado para a escassez, que tem que ser baratinho. E não é. A gente está vendo a ferramenta, o metro que aí, o que ela está fazendo? Eu já coloquei aqui várias vezes o trecho da ex-CEO, da antiga CEO da Uber, falando que a Uber quer fazer com que o passageiro pague mais naquele lugar, naquela hora, naquelas condições de clima, e o quanto o motorista aceita receber menos. Essa é a pegada aqui, cara. Essa é a pegada de carbono que está tendo aqui no momento. E você tem que lutar contra isso. Como é que você vai lutar contra isso? Não aceitando corrida pequena. Outra dica que eu vou te dar. Tem, aqui na cidade mesmo tem, uma churrascaria que cobra R$120 o casal, né? E tem outra que cobra 280. Vai lá na de 280 e vê se você vê o estacionamento vazio, vê se você não vê fila na porta. Por quê? Porque pessoas estão dispostas a pagarem mais para terem mais.
Aí você fala, pô, Ricardo, mas a gente tá ganhando pouco aqui. Que você tá ganhando pouco. Procura querer mais, porque quando você amplia a tua visão para o lado daquilo que você precisa receber mais, você vai na outra ponta, você vai fazer um ajuste. Você tá nessa ponta querendo mais, nessa ponta aqui você não vai aceitar trabalhar por menos, pô. Você entendeu, gente? Procura querer mais, porque quando você amplia a tua visão para o lado daquilo que você precisa receber mais, você vai na outra ponta, você vai fazer um ajuste. Você tá nessa ponta querendo mais, nessa ponta aqui você não vai aceitar trabalhar por menos, pô. Você entendeu, gente? É questão de psicologia. Eu falo sempre aqui nos meus vídeos, o tempo inteiro nós somos assodados, incomodados, esgarçados por ferramentas psicológicas. E você tem que, não vou dizer lutar contra isso, mas você tem que fazer as suas adaptações. Isso aqui, gente, é um papo de amigo, de colega, um com o outro. Não é, eu não sou guru, não sou nada. Os vídeos que eu faço aqui, é como eu sempre digo, é para expandir a visão e ampliar a consciência de vocês. Ou ampliar a visão e expandir a consciência. A ordem dos tratores aí não altera o viaduto, porque o importante é que você amplie o teu pensamento, que você suba um degrau da tua capacidade cognitiva. Porque o que nos faz hoje? Com que a gente fique pensando pequeno, com que a gente aceite o que é pouco. E nós não viemos aqui para pensar pequeno nem para aceitar pouco, porra. E quando eu digo aqui, não é aqui nos aplicativos, não. É na vida. Você não nasceu para aceitar pouco, cara. Você entendeu, irmãzinha? Você entendeu, irmãozinho? Você tem a obrigação de ser feliz. E como é que você é feliz? É podendo fazer uma viagem com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. É poder comprar uma roupinha mais bacaninha que você viu, gostou dela. É você poder ir num bom restaurante. É você poder trocar de carro por um carrinho melhor. E se você aceita menos, você vai ficar sempre menos. Você vai ficar sempre nesta, desculpa a expressão, merda que você está. Eu sei que você não está numa merda, mas eu preciso bater doído no teu psicológico para você reagir. Tá bom, molecada? Bom, vamos voltar para outro vídeo aí. E é isso, cara. Você tem que fazer que nem o cara lá de perto da casa da minha namorada lá. O que tá vendendo a coxinha e o quibe a 99 centavos, tá lá. Chega de manhã a pé, desce do ônibus lá na avenida, vem ali, abre a portinha dele, tá? Enquanto que o outro, que tinha um carrinho ruim, tinha um Uninho, hoje já tá com um Onix. Tudo bem que não é um Onix novo, é até um LT, que agora já são LTZ, né? Mas ele tá numa situação melhor, já comprou o carrinho melhor. Enquanto que o outro continua a pé. Vocês entenderam? É obrigação tua querer melhorar de vida, cara. É obrigação tua, enquanto espírito que habita este corpo, querer evoluir. Então, meu velho, trata de fazer como o outro lá, vender a tua coxinha a 10 reais, porque tu vender a 99 centavos, tu vai ficar só marcando o passo. Até o próximo vídeo, hein? Fui!